Durante os últimos 200 anos foram muitos os casos relatados de pessoas crescendo com os animais. Estes indivíduos foram descobertos e muitos deles foram colocados de volta na sociedade. Nesta seleção estão em destaque os 10 casos reais de crianças selvagens, com relatos e fotos reais envolvendo as situações bizarras de crianças selvagens vivendo na natureza entre animais e insetos. Em top 10 temos o Garoto Selvagem de Aveyron. Ele foi conhecido como o Garoto Selvagem da Aveyron, desde que foi descoberto na parte sul da floresta no interior do país em 1800. Os registros históricos dizem que o Garoto Selvagem de Aveyron foi encontrado com muitas cicatrizes e ele não conseguia fazer sons inteligíveis. Ninguém sabia como ou o motivo dele ter terminado naquela mata, mas eles descobriram algumas coisas incríveis sobre o Garoto Selvagem apelidado Victor. Ele tinha uma capacidade incrível de não sentir frio como a maioria das pessoas tem, e foi esta a capacidade que o ajudou a permanecer vivo por muitos anos. Em nono lugar temos o Garoto Macaco de Uganda. John Shabuya é conhecido como o Garoto Macaco de Uganda. Ele foi descoberto durante o início dos anos 1990, quando seu pai e sua mãe foram mortos durante o conflito intertribal. Ele se escondeu na floresta para salvar sua vida. Naturalmente, ele se associou com os macacos e aprendeu as maneiras de viver deles. Ele tinha apenas 4 anos de idade quando tudo isto ocorreu. Pelo tempo que foi encontrado, com 6 anos de idade, a criança sobreviveu comendo somente raízes e frutos. O garoto estava completamente coberto com cabelo e tinha verminose intestinal grave. Oitavo, Ivan Mishukov. Ivan foi uma criança abusada que decidiu fugir quando ele tinha 4 anos de idade. Ele não vivia no país aberto ou região selvagem como muitas outras crianças selvagens. Ao invés disso, ele permaneceu na cidade para implorar por comida. Ao longo do tempo, os cães das ruas aprenderam a confiar nele e este jovem garoto eventualmente se tornou seu líder. Ele viveu desta forma por 2 anos antes que alguém lhe percebesse que ele era sem teto e o colocou em uma casa pública de crianças. Sétimo, Kamala e Amala. No começo dos anos 1920 havia 2 crianças conhecidas como Amala e a outra Kamala, que foram encontradas na região selvagem por engano. Um pregador viu as crianças e pensou que fossem animais, até olhou de perto para ver onde estavam. Ele então percebeu que eram 2 garotas que estavam se comportando de forma selvagem na natureza. Sexto, o Garoto Leopardo. A Índia foi lar para uma criança chamada Garoto Leopardo. Ele foi encontrado em 1912. Seus salvadores esclareceram a verdade sobre esta criança, levado por um leopardo que era fêmea, que o manteve por aproximadamente 5 anos. Os aldeões da casa da criança eventualmente encontraram o garoto. Eles mataram o leopardo e encontraram o garoto jovem. E em quinto lugar temos Jenny. Nos anos 1970, uma jovem garota apelidada Jenny foi descoberta numa casa. Esta criança foi forçada a viver dentro de uma sala trancada pelo menos durante 10 anos. O pai dela assumiu que ela tinha problema mental e a colocou nesta posição. Eventualmente, sua mãe se cansou desta situação e levou a criança aos serviços infantis. Uma vez que ela estava neste novo lugar, eles viram o comportamento estranho e anormal da criança. Isso continuou por muitos anos e mais tarde Jenny retornou para casa para viver com a sua mãe. Oksana Malaya. Em 1911, na Ucrânia, uma jovem garota com o nome de Oksana Malaya foi descoberta vivendo com cães dentro de um canil. Ela infelizmente tinha pais alcoólatras que a deixaram para fora quando ela tinha apenas 3 anos de idade. Ela viveu nesta condição por 6 anos e apenas aprendeu 2 palavras na sua infância: sim e não. Terceiro, Shamdeo. O país da Índia é conhecido por muitas coisas e as crianças selvagens têm sido descobertas em base frequente dentro deste país. Shamdeo é uma criança selvagem recém-descoberta no começo dos anos 1970. Já não é assim tão recém. Quando as pessoas o encontraram, ele estava fora das florestas vivendo entre os lobos. Ele tinha cabelo amaranhado e unhas afiadas. Calos cobriam suas mãos e joelhos. Ele comia carne crua e sangue. Em segundo temos o Garoto Pássaro. Na Rússia, em 2008, Prava era um jovem garoto de 7 anos de idade que foi descoberto em 2008. Ele estava vivendo na Rússia dentro de um apartamento onde a sua mãe mantinha milhares de pássaros. A mãe de Prava o tratava como se ele também fosse um pássaro. Ela apenas comunicava com ruídos. Ela não passava a sua linguagem para ele. Como resultado, o garoto nunca se desenvolveu completamente.
Naturalmente, as autoridades levaram prava de sua mãe e o colocaram numa instituição para cuidado psicológico. E em primeiro lugar temos Mariana Chapman. Os sequestros são um grande problema da América Central e do Sul. A nação da Colômbia vivenciou a sua grande fatia de problemas com este crime. Marina Chapman foi uma vítima deste tipo de atividade criminal. Ela foi sequestrada aos 5 anos de idade e deixada para morrer na floresta. No entanto, a garota sobreviveu. Ela aprendeu a como viver e conviver com os macacos. Posteriormente, ela foi descoberta nas florestas por alguns caçadores. Eles venderam a garota para um bordel, mas ela fugiu e terminou vivendo nas ruas. A garota foi então capturada por uma família da máfia que queria solicitar aos compradores. Um vizinho ajudou a resgatá-la deste problema. Mais tarde, ela encontrou a felicidade e a capacidade de viver como uma pessoa normal. Atualmente, ela vive no Reino Unido e escreveu um livro chamado Girl with No Name, que é um best-seller no Reino Unido. E gostou do que ouviu? Deixe o like, subscreva o canal e siga-nos nas redes sociais. Até ao próximo vídeo.